Compulsão alimentar tem cura? Compulsão alimentar ou transtorno da compulsão alimentar é um adoecimento psíquico comportamental que tem várias características e sintomas clínicos, incluindo essencialmente as compulsões alimentares. Mas, afinal, o que é compulsão alimentar? É a ingestão, ou seja, alimentar grandes quantidades de alimentos sem contexto, ou seja, não é em festa, não é em momento comemorativo e a pessoa alimenta quantidades que são claramente reconhecidas como exageradas na quantidade, como por exemplo, o consumo dos alimentos planejados para serem usados durante uma semana por uma família inteira, um só ingere. Estes alimentos podem ser ingeridos dentro do comportamento desse adoecimento na forma preparada erroneamente ou misturado com outros de modo que não é comum naquela cultura ou até que estão como sobra na geladeira e que fora da geladeira podem estar até, por exemplo, mofados ou com mau odor. Desta maneira, a compulsão alimentar consiste em ingerir grandes quantidades de alimentos com uma sensação total ou parcial de falta de controle. Ou seja, mesmo que a pessoa que está com comportamento compulsivo tente controlar-se, não consegue pela impulsividade alimentar. Junto com isto, também soma-se ingerir de maneira muito rápida, até sem a percepção da textura do alimento, ou seja, se ele está mais ou menos duro, mais ou menos saboroso, mais ou menos palatável, junto ainda com a percepção que trata-se de um comportamento condenável, ruim, feio, constrangedor, tanto é que opta-se por ter essas compulsões alimentares geralmente sozinho e tentando, junto com a impulsividade, fazer da maneira mais rápida possível, de modo que outros não vejam. Então esse é o transtorno da compulsão alimentar, comportamentos compulsivos, sem necessariamente provocar vômitos, diarreias ou modos exagerados de consumo calórico posterior. Enfim, transtorno da compulsão alimentar periódica é um adoecimento grave que está presente de 1 a 2/3 dos obesos que procuram tratamento. E, afinal, voltando à pergunta inicial, compulsão alimentar ou transtorno da compulsão alimentar tem cura? Antes de responder de maneira mais objetiva, felizmente tem tratamento. O tratamento para a compulsão alimentar, em parte, é medicamentoso, tendo algumas opções de tratamento, por exemplo, o antidepressivo fluoxetina, outro antidepressivo que é a sertralina e também remédios da classe dos anticonvulsivantes, como por exemplo o topiramato. Tão importante quanto a abordagem medicamentosa é também o atendimento psicoterápico, especialmente com a psicoterapia estruturada cognitiva comportamental. Então, transtorno da compulsão alimentar periódica, em sendo adequadamente reconhecido e diagnosticado por médico psiquiatra e pertinentemente com planejamento, o paciente aceitando e tendo tratamento completo com psiquiatra e psicólogo, e só parando o tratamento depois de alta programada em consenso com paciente, profissionais de saúde e familiares, é possível, sim, ser considerado curado, entendendo a palavra cura, que é controversa e discutível nesse contexto, como sendo a resolução desses comportamentos compulsivos, ou seja, sem controle. Por outro lado, tem toda a razão os profissionais, pesquisadores e especialistas que atuam nessa área do conhecimento relatarem que não há cura. Para os casos mais graves, de fato,
mesmo que o paciente aceite o tratamento, que tenha a assistência ampla, incluindo inclusive outros profissionais de saúde, como nutricionista e educador físico, esse adoecimento pode manter-se por muito tempo e algumas vezes até pela vida toda, mesmo que o paciente deixe de apresentar os sintomas, mas com alto índice de voltar a apresentá-los. Nesse caso, então, de maior gravidade, é mais consensual entre nós que trabalhamos na área concluirmos que de fato não pode ser a palavra cura. Enfim, transtorno da compulsão alimentar ou transtorno da compulsão alimentar periódica ou compulsão alimentar tem cura? Para casos menos graves, é possível, mesmo de maneira controversa, dizer que sim, quando esses sintomas cessam definitivamente e o paciente recebe alta profissional. Ou, para casos mais graves, é mais difícil usar a palavra cura para esta condição psíquica adoecida. Este conteúdo foi útil para você? Conhece alguém obeso ou portador de compulsão alimentar ou possível portador de compulsão alimentar? Distribua esse link de conhecimento para que essas pessoas possam procurar o melhor tratamento possível e viverem com mais bem-estar global. Foi útil? Além de compartilhar, cadastre aqui no youtube.com/vida mental e receba um alerta no seu e-mail das nossas publicações informativas sobre saúde que acontecem periodicamente. Também convido para nos acompanhar nas redes sociais facebook.com/vida mental e também podem fazer contato direto pelo nosso e-mail contato@vidamental.com.br e terem mais informações, agendamentos e consultorias pelo WhatsApp 11 99622 8835. Muito obrigado e um forte abraço aqui do Eldio Lobo e da equipe Vida Mental de Saúde.